E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção numa placa de comando de motor para esses automatizadores residenciais. É uma placa da AGL. Eu peço aí por favor que dê o like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar, tá bom pessoal? Muito obrigado. O cliente relata que faltou luz, foi essa semana, faltou luz no bairro dele e a hora que voltou a luz parou de funcionar a placa. Aí eu tô com a placa agora embancada, fazendo uma inspeção visual já detectei dois problemas. O primeiro, o fusível de proteção da placa está queimado. É um fusível comum de 5 amperes para 220 volts, que é a nossa tensão nominal aqui de trabalho aqui na região. E olha só, ele tem um vidrinho aqui e esse vidro tem que estar totalmente transparente. Nesse caso aqui já dá para notar que ele está carbonizado, onde explodiu o filamento interno dele aqui. Então esse fusível tem que ser substituído, é óbvio, né? Há outro componente aqui que é chamado de varistor. Olha só, ele tá com o invólucro todo estourado aqui, eu não sei se é possível ver pelo vídeo, mas ele explodiu literalmente. E o que é esse varistor? Esse varistor é um resistor, não, ele é da família dos resistores, só que ele é um resistor dependente de tensão. Ou seja, ele tem a sua tensão de trabalho, vamos dizer que a tensão dele de trabalho é 370 volts. Quando a tensão da rede aqui, que no nosso caso é 220 volts, está trabalhando num valor menor que 370, que a gente tem que considerar o seguinte, que o 220 ou 127 é um valor médio, é um valor RMS. O valor total é aproximadamente 311 volts. Então, se a tensão dele é de 370, ele vai trabalhar tranquilo. Quando essa tensão, por algum motivo, atinge esse limiar, essa tensão de trabalho dele, ele tende a baixar sua resistência, que até o momento era praticamente infinita, ou seja, totalmente aberta. Ele vai diminuindo esse valor até 0 ohms para fechar um curto, para então o fusível abrir. Fechando um curto, a gente sabe que quando o valor de resistência é um curto, a corrente tende ao infinito na teoria, logo ultrapassando os 5 amperes e abrindo o fusível. Então nesse caso eu vou remover ele, que esse varistor tem que trocar, porque o circuito vai funcionar sem ele tranquilamente, porém não vai ter proteção. Então eu vou remover ele e fazer uns testes com o multímetro aqui nos diodos. Aqui dá para perceber que é uma fonte chaveada, não é uma fonte com transformador. Então vou verificar primeiro esse bloco aqui, ver se não há nenhum curto a mais aqui, verificar se o microcontrolador da placa não está com problema também e fazer um teste depois, se tiver boa, por um varistor novo e um fusível novo aqui. Então a primeira coisa eu vou remover esse varistor. Olha só o estado que ele fica depois que ele entra em curto. Isso é característico dos varistores. Outra coisa que dá para perceber é que a placa carbonizou aqui, ó, em volta. Mas isso não significa que a placa aqui está com problema. É devido ao curto do varistor, né? Ele explode, então acontece isso mesmo. Mas a princípio, visualmente, assim, não tem mais nada. Então dá para verificar aqui. Esses diodos, aqui os diodos dos relés, transistor de operação do relé. Então dá só para verificar, fazer um teste a frio que a gente chama, ou seja, medir a queda de tensão nos diodos, que por padrão esses diodos é de 0,5 a 0,7 volts, a queda de tensão típica deles. Então é isso que eu vou verificar com o multímetro agora, antes de eu remover qualquer outra coisa. Então primeiro eu vou verificar os diodos aqui da ponte retificadora de entrada. E olha só, 0,588. Então esse tá padrão a queda de tensão. O próximo aqui, 0,586, 85. Também, esse está normal. 0,563. Tá bom também. E olha só, 0,000. Isso indica que esse diodo está em curto. Então ele é da retificação de entrada. Se a gente trocasse aqui o varistor e o fusível, ia dar problema. Por isso que é bom fazer um teste a frio antes com o multímetro. Então olha só, tá vendo que aqui na escala de diodo do multímetro, ele tá ali, ó, 0,000 volts. Isso quer dizer que tem um curto aqui nesse diodo. Então esse diodo está em curto. Então temos que substituir esse diodo também. Então, primeira coisa que eu vou medir agora, antes de trocar esse diodo, eu vou verificar esse microcontrolador se ele tá bom. Eu já tenho como fazer um teste para ter uma noção se ele tá bom ou não. Todo circuito integrado, ele tem em paralelo com o barramento de alimentação um capacitor que normalmente é de 100 nanofarad, que é um capacitor que a gente chama de desacoplamento, que é uma fonte de ação rápida para desviar ou remover as interferências que vêm pela alimentação, harmônicas, ruídos, né, ou qualquer outra coisa. E esse aqui, o capacitor dele está aqui. Então quando a gente mede na escala de diodo mesmo, que eu gosto de medir, ele não pode estar em curto. E veja que deu 1,3 volts. E se eu inverter as ponteiras aqui, ó,
0.423. Então, a princípio, assim, fazendo um teste por cima, ele tá bom. Então, é só vocês procurarem o capacitorzinho igual a esse, o mais próximo possível do circuito integrado. Todo circuito integrado vai ter um. Tá vendo? Aqui, ali. Aqui é um optacoplador, é diferente. Aqui também é outro optacoplador. Aqui é o chaveador da fonte. Então, esse é o componente principal da placa, que é o microcontrolador. Então, agora eu vou remover esse diodo aqui para ver se some o curto ou continua. Porém, antes de eu remover, eu tenho que me certificar para qual lado está o catodo dele. O catodo é onde tem essa serigrafia no corpo do componente, tá vendo aqui? Aqui, aqui, ali e aqui. Então, esse é o catodo e o outro lado é o anodo. Então, veja que esse que está em curto aqui, o anodo está para cá. Ele está conectado fisicamente a um dos terminais do varistor que eu removi aqui. Então, esse é o catodo dele e é esse que está em curto. Para remover ele aqui, eu vou usar só o ferro de solda mesmo. E já está removido. Então, agora que eu removi, eu vou verificar direto aqui na placa com o multímetro onde ele estava, ver se permanece ou não o curto. E olha só, ele está só ali 0L ou OL, que significa overload. Então, veja, se eu tocar as ponteiras, ele vai para 0.0001. Se eu tocar lá na placa, não acontece nada, está em overload, ou seja, a resistência está infinita, totalmente aberta. Então, removeu o curto da placa. Agora, eu vou verificar o componente aqui. Ele é ruinzinho porque ele é pequeno. E olha só, 0.0001, 000, indicando que ele está totalmente em curto. Olha só, curto, aberto. Se eu tocar os terminais dele aqui, curto. Então, olha só, aqui no corpo dele está a serigrafia M7. Esse M7 é a versão SMD do diodo 1N4007, que é muito utilizado, muito comum aí, todo mundo conhece. Só que esse aqui é a versão SMD. Se tu não tiver um diodo igual a esse, você pode utilizar o 4007 normal, convencional. E é esse aqui, ó. 1N4007. O catodo dele é essa serigrafia aqui no invólucro, no corpo dele, essa marcação cinza. Então seria mais ou menos assim, ó, a marcação no SMD é a mesma marcação desse outro convencional, catodo e anodo, e é o mesmo diodo. Essa aqui é a versão tradicional e essa aqui é a versão SMD. Aqui, como eu tenho algumas unidades SMD aqui, eu vou usar ele SMD mesmo. Primeiro eu vou limpar o excesso de estanho ali na placa. E para me soldar o diodo aqui, eu só vou pôr estanho em um das ilhas de solda. Pegar o diodo novo. Sempre atentar pro lado do catodo. Como eu vi antes, ele era para cá, nessa posição. Agora estanhar o outro terminal dele. Ok, nesse caso eu já vou fazer um teste antes mesmo de pôr o varistor na placa. Eu vou fazer um teste já energizado na lâmpada em série. Pôr um fusível novo, ó a diferença. Os dois são de 5 amperes. Então veja que esse invólucro aqui está bem limpinho, o filamento internamente, não sei se é possível ver por aí. O elemento fusível, né, dentro dessa ampolinha de vidro. E aqui é o fusível estourado. Um dos testes que dá pra gente fazer antes é pôr o multímetro aqui na escala de diodo, no fase e no neutro. E ele não pode acusar curto. Tá vendo que está em overload? Aqui em relação ao terra também. E agora aqui também. Então veja que não foi detectado nenhum curto nesse momento. Então agora eu vou energizar na lâmpada em série só para ver o que acontece. Aqui vou ligar no neutro e fase. Antes de eu energizar, eu tenho que limpar a bancada desses excessos de estanhos e pedaços dos componentes, senão isso pode fechar um curto. Então eu tenho que fazer uma limpeza aqui, como se trata de uma tensão alta que é muito perigoso. Então eu tenho que limpar bem isso aqui. Tirado então o excesso de estanho e coisas prejudiciais, agora eu vou ligar ele. Mas não vou ligar direto na tomada. Vou usar esse dispositivo que a gente deve ter na bancada, que é uma tomada. Aqui eu tenho duas lâmpadas em série com a tomada e um disjuntorzinho de 10 amperes aqui para aumentar a proteção. Então a tensão elétrica, o fase e o neutro entram aqui. O neutro está vindo direto na tomada e o fase passa pela primeira lâmpada. Aí essa segunda lâmpada está ligada com essa chavezinha, vem para a tomada. Então elas estão em série aqui com a tomada. Então se tiver curto na placa aqui, por exemplo, ele vai acender a lâmpada ao invés de explodir tudo aqui. E agora é só energizar para ver. E olha só, piscou o LED e não explodiu nada e não acendeu a lâmpada. Num primeiro momento está funcionando a placa. Vou tentar cadastrar um controle aqui para ver. Pressionar aqui, pressionar o controle. Opa, acionou o relé. Acionou de novo.
Nesse primeiro momento está funcionando a placa. Eu vou pôr o varistor agora e vou ligar o motor para a gente testar então. Porque eu preciso saber se ela está acionando o motor e se os fins de cursos estão funcionando. Mas para isso eu vou desenergizar a placa. E o varistor que eu vou utilizar é esses aqui, ó. Eles têm a mesma faixa de tensão, só muda a cor, que é o mesmo que tinha ali que explodiu. Então eu vou manter a mesma cor aqui. O varistor ele não tem polaridade. E os terminais desse azul é maior o diâmetro. Eu vou usar o amarelo mesmo. Ok, agora é só estanhar. Os varistores vão sempre ligados entre fase neutro, né, em paralelo com fase neutro, ou em série entre neutro e terra, fase e terra. Essa é a forma típica e característica de se ligar os varistores. Agora fazer mais um teste com o varistor aqui ligado na placa. Energizar de novo na lâmpada. E beleza, funcionou, funcionou. E agora eu vou ligar o motor aqui para fazer um teste na prática. Por isso que é bom a gente ter um motor sempre, para poder fazer esses testes de bancada. Então eu já sei os cabos aqui do meu motor. Esse é o comum e o sentido de abertura e fechamento. E aqui vai o capacitor. Então primeiro eu vou ligar o capacitor. Tem que ter um capacitor também, porque é um motor monofásico e ele precisa para dar partida esse capacitor. Esse capacitor não tem polaridade. Agora aqui na placa eu tenho que saber qual burner que eu vou ligar o comum. E como é que eu sei? Eu olho por baixo e os dois burners aqui da saída do motor que tiver em paralelo com o capacitor são as bobinas. Então veja que esse terminal do capacitor aqui, ó, pela serigrafia, ele vem direto aqui. Então esse aqui é uma bobina, o outro vem nessa trilha, vai na segunda bobina. Então esse é o comum, certo? A trilha está por cima e o comum ele passa por esse triac que está em série com os dois relés. O relé 1 é o sentido de abertura, o outro de fechamento, ou vice-versa. E o triac está em série com os dois, que é para controlar a embreagem do portão, a rampa, a aceleração. Então como eu sei que o meu comum é esse aqui, eu vou ligar aqui. Nesse caso, como é teste, tanto faz abertura ou fechamento aqui. E aqui são as conexões do fim de curso, nesses terminais. Então a gente tem esses dois aqui, que é o final de curso de fechamento, e esse aqui é o de abertura. E aqui no meio é o comum. Como eu estou sem sensor, eu posso simplesmente fechar um curto com a chavezinha aqui, ó. E eu já consigo testar, saber se o microcontrolador está reconhecendo os fim de curso. Uma vez ligado, eu vou manter eles na lâmpada em série aqui. E agora, olha só que interessante. A hora que eu acionar o controle aqui, que a placa vai armar, olha o que vai acontecer com a lâmpada em série. Olha só, acendeu a lâmpada. Mas nesse caso, não significa que tem um curto aqui. É porque a potência de consumo do motor é maior que a potência das lâmpadas somadas ali. Então, o que eu vou ter que fazer? Nesse caso agora, eu vou ter que ligar na tomada normal. Ok, agora já está energizado normalmente. Agora tem que funcionar o motor. Funcionou em um sentido. Desligou. Acionar no outro. Ok. Desligou. Reconhecendo os fins de curso. Cadastrando o controle. A placa operando normalmente. Era só o varistor e o diodo em curto e o fusível aberto. Por sorte não afetou o microcontrolador, porque se afeta ele, daí não compensa o conserto. Então era isso aí, pessoal. Tá aqui o resultado da oscilação na rede elétrica lá do cliente. Varistor, um fusível e um diodinho em curto. Por sorte não foi tão grave. Foi fácil de resolver a placa aqui, não foi preciso condenar a placa e vender uma placa nova pro cliente. Então era só isso que eu ia mostrar, manutenção na placa aqui funcionando. Peço aí por favor que dê o like e se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até um próximo vídeo.